Esse é o Mapa Mental, um caminho sem volta, mais um episódio top que eu tenho certeza que vai explodir sua mente. Hoje eu vou conversar com um cara que eu admiro muito o trabalho dele e que hoje nós vamos sair um pouco do trato com as telas, com os gráficos e vamos falar de vida. Vamos trazer aqui a obra e a vida de um cara que ele é um estudioso, um admirador e que ele entende muito e que eu gosto muito da obra dele também, que é Jordan Peterson. Eu converso hoje com Guilherme Freire, que é formado e mestre em filosofia, sócio fundador do Filosofia do Zero e do Em Busca da Verdade. Interessante esse nome, né? Uma sociedade de formação clássica para empresários. Já foi palestrante convidado em lugares como Cambridge, Stanford, ONU e o ITA. Guilherme, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, uma alegria estar aqui com vocês. Tê-lo aqui com a gente, viu? Bom, antes de eu passar a palavra para o Guilherme, de fazer a primeira pergunta para ele, eu quero deixar um recadinho muito importante para você. Fica com ele aí. A XP sabe que no day trade cada clique conta e que a rapidez pode ser algo determinante. E quando esse é o tema, somos referência em performance. Nosso servidor está a poucos metros do servidor da B3. Se você é um trader que sabe a importância de cada milissegundo e que cada clique é essencial, chegou a hora de descobrir uma novidade, pois quem clica sabe. Conheça o Flash Click, ainda mais rapidez para a sua performance. Clique, entre em nossa lista e seja um dos primeiros a operar com essa novidade. Apesar de você ser um cara novo de idade, né? De idade cronológica, você é casado, pai de 4 filhos ou já teve um quinto aí? Pai de 4 filhos, por enquanto. Até onde eu saiba, são 4 por enquanto. Pai de 4 filhos e você sempre assumiu responsabilidade, né? Sim. É perceptível. Assumir responsabilidade e se interessar por estudar, por expandir a sua consciência, foi algo que veio da sua formação? Como que isso entrou na tua vida, cara? Pois é, né? Essa é uma pergunta interessante. Eu lembro que quando eu virei ali por volta dos 18, 19 anos, eu comecei a ter uma grande mudança na minha vida, de perspectiva, de coisas. Meus pais são pessoas que sempre me incentivaram ao estudo. Meu pai fazia jogos de memória comigo, me passava muitos livros para ler, mas não era exatamente que a minha família tinha uma perspectiva de vida intelectual, algo tão específico, né? E ali eu entrei na faculdade, era o comecinho do curso de Direito, e a faculdade tinha um clima ideológico assim muito pesado, ou era festa ou era ideologia na sala de aula. Aquilo me deixou num estado meio, caramba, eu preciso achar um caminho. Cara, são dois polos, né? Totalmente extremos. Exatamente, né? Totalmente extremos, e nenhum dos dois dava um sentido muito claro para a vida. Eu, ao longo daquela época do colegial, estava muito preocupado só em estudar economia, que era a minha paixão, na verdade, então eu ficava lendo livros de economia. E aí eu comecei a me refugiar na biblioteca para estudar. E aí um dia eu abri um livro do Platão, que era o Mênon, que era um diálogo que falava sobre alma. E aí eu tive um negócio assim que eu falei, caramba, alma, né? Será que eu tenho uma alma? Será que a alma existe? E aí eu entrei muito forte no debate se Deus existe. Comecei a empilhar livros ateus e livros cristãos e comecei a comparar. E aí no final desse debate, o que me convenceu, isso tem material mais sobre isso, mas é uma longa explicação, mas basicamente o argumento metafísico para a existência de Deus pegou muito forte, porque eu comecei a perceber que muitos dos autores ateus não conheciam os argumentos dos autores cristãos, mas muitos desses autores cristãos conheciam os argumentos ateus, que era um choque para mim, porque eu esperava que fosse o oposto. O oposto. Toda a minha expectativa era o oposto, não foi o caso. E aí eu me fechei um dia no quarto com a parte da Suma Teológica, que é de São Tomás de Aquino. Na época teve um livro que me impactou muito também, que foi Os Irmãos Karamazov, do Dostoiévski. Legal. Que é um livro que tem uma cena em particular, né, que o Kolya, que é um menino socialista, que é tratado como um menino meio imaturo, meio confuso na obra, ele está lá com Alyosha, que é o nome do filho do Dostoiévski que morreu, que é o personagem cristão da obra, e o menino está para morrer e o Kolya fala, por que você está aqui, né? O que você está fazendo aqui? E o Alyosha fala, eu estou aqui porque eu acredito que você tem uma alma imortal. Cara. E aí eu me fecho no quarto, estou com esse livro de São Tomás de Aquino, porque eu falei, esse é um dos principais, os argumentos voltam para ele. E aí eu saí dessa, falei, caramba, Deus existe.
E aí aquilo mudou muito a perspectiva da minha vida, porque Foi ali que você entrou, que você chegou na conclusão de que Deus existe. Deus existe, Tá. pelo argumento filosófico. Legal. E aí, a partir dali, eu falei, eu preciso reordenar minha vida, né? Então, eu comecei um processo de conversão, de voltar para o catolicismo, que era... São Tomás de Aquino, claro, teve uma influência gigante para isso, naquela fase. E pesou muito para mim a perspectiva de que muitos autores importantes do Ocidente, sei lá, Dante Alighieri, grandes músicos, grandes artistas, que essas pessoas eram cristãos, grandes cientistas, sei lá, Mendel, que é o pai da genética, era um frade. Você pega a pintura de Rafael, de Michelangelo, ela está imbuída desses símbolos. Pega a música de Bach, de Mozart, ou o Hacking de Mozart, sei lá, e você começa a perceber um legado cultural comum. E aí eu li esse livro A Vida Intelectual, que é um livro de Anthony Sertilange, li 3 vezes, e aí eu falei, bom, ele fala de uma série de hábitos, né? E aí eu comecei a colocar esses hábitos. Hábitos de trabalho, hábitos físicos, hábitos de... É engraçado porque eu descobri essa questão de mudança de exercício físico, de vida, das artes marciais, no fundo, lendo Platão, né? Porque Platão era campeão de luta e os grandes filósofos enfatizavam a coisa da luta, então é um caminho muito exótico, porque eu fui descobrir as artes marciais via filosofia, não o contrário, mas foi exatamente como aconteceu. E aí nessa jornada, né, de mudança de vida, de mudança religiosa, física, intelectual, essa questão de dever e senso de responsabilidade ficou muito forte. Então já tinha um projeto de casar cedo, de empreender, que era uma coisa muito exótica na época, porque eu deixei o direito e fui para filosofia. É isso que eu ia te perguntar. Você estava estudando, não era filosofia até então? Isso foi quando eu comecei na faculdade de direito, aí eu larguei para ir para filosofia. Tá. E eu já fui para filosofia imaginando que eu ia empreender na área. De filosofia? Em filosofia. O que, para todas as pessoas olharem e falar, cara, o que você está fazendo? O que é isso, né? Primeiro que se fala de vida intelectual já é meio chocante para várias pessoas falar, cara, como você está falando de vida intelectual? E agora você está falando que vai empreender na filosofia, quer dizer, era exótico para geral, porque tinha muitas pessoas que tinham uma vida empreendedora e que não tinham acesso a essa formação clássica ou não eram preocupados com esse lado. E tinham pessoas da filosofia que, enfim, estavam em outra... Infelizmente, tem muitas linhas da filosofia que vão mais para ideologia ou que são um pouco aplicáveis e aí também se perdem em algo meio abstrato que também não vai, na minha opinião, não vai para canto nenhum. Eu era muito crítico do ensino de filosofia também. Então, já era uma perspectiva muito exótica, mas, então, é o caso, eu tenho filhos, eu trabalhei startup no governo, na época que eu trabalhei no governo era coordenação de empreendedorismo e inovação, então na verdade eu trabalhava com assuntos de empreendedorismo, mas era uma função muito ingrata, porque você está querendo defender desburocratização dentro do governo, ou seja, você tá basicamente remando contra a maré, absolutamente. Então foi uma experiência muito curiosa. E aí quando chega a pandemia, isso fazendo uma graduação, mestrado, eu já tinha acabado a graduação, eu estava fazendo mestrado, né? E aí eu deixo essa atividade para empreender. E aí que dessa jornada, dessa ideia de preciso desburocratizar, criar, que saem as 2 empresas que eu tenho hoje, né? Primeiro, Filosofia do Zero, que é basicamente uma plataforma digital que pega o cara que nunca estudou filosofia antes, o cara que que é médico, que é empresário, que é advogado, exatamente, que é o cara que já é um profissional, muitas vezes, estudante ou profissional, que não é da área da filosofia, mas que ele quer se aprofundar e ele quer ler os livros. E, de fato, a gente faz... o pessoal, sei lá, muitos alunos meus leram todos os diálogos de Platão, por exemplo, que é um negócio que em qualquer lugar, assim, é chocante. Ontem eu estava conversando com um amigo meu, médico, neurocirurgião, e ele trabalha muito com medicina integrativa também, né? Ele falou para mim assim, Guilherme, eu tive que buscar expandir a minha consciência e estou estudando filosofia. E, cara, como está sendo libertador. Não, isso é fundamental. E aí eu comecei a ver isso para os alunos. Eu tenho esse amigo que é professor em Cambridge, que apareceu aí na mini bio, né? Essa palestra em Cambridge, então tem um amigo meu que é sueco, que ele é... e aí eu falei para ele, meus alunos estão lendo a obra completa de Platão. Ele conheceu um aluno meu que tinha lido a obra inteira de Platão. E ele falou, cara, como é que você faz isso com as pessoas? Tá? Aqui em Cambridge eu não consigo fazer os caras lerem tantos livros. Então, imagina, ele lidando com alunos de filosofia não estava tendo o mesmo sucesso. Mas eu acho que
Ele é muito gentil, mas o ponto é que eu acho que a abordagem, no fundo, envolve muita parte da simbologia, de guiar o cara passo a passo. E eu, Em Busca da Verdade, ele surge de uma outra necessidade que era, bom, eu tenho essa cabeça de empreendedorismo, passei por essa experiência de ver a burocracia no Estado, e agora eu vejo que tem uma crise de liderança. Você tem a formação empresarial, muitas vezes ela é muito técnica, ela é muito focada, às vezes é motivacional, às vezes é técnica, mas raramente você estuda quem são os grandes líderes da história, quem era Alexandre o Grande, quem era Júlio César, quem eram os grandes filósofos, os grandes pensadores, as histórias da filosofia política e como você vai aplicar isso, né? Tem até o Steve Jobs, tem um vídeo dele falando que se ele quisesse ter acesso a uma coisa, seria a mentoria que o Aristóteles deu para Alexandre o Grande. E aí eu vejo esse gap, e aí nós começamos Em Busca da Verdade, comecei com meu sócio Gabriel. E é muito interessante porque o Em Busca da Verdade nós começamos como jantares. Os jantares tinham 15 pessoas, logo tinham 70 pessoas no jantar. Isso jantares só para falar de filosofia, não tinha nenhuma pretensão. O pessoal sentados para empresários, investidores. E aí pessoas ficavam sentadas. Não era um negócio até então, não era um negócio. Só que aí tinha, mas já era focado para empresários, né? Porque a premissa já era levar para esse público a filosofia. E aí tinha gente sentada nas escadas, assim. A gente falou, cara, isso aqui tem uma demanda reprimida muito grande. Que legal. E aí nós montamos a primeira turma, né? E agora já tem turma nos Estados Unidos, tem várias células. Tem algumas células, tem uma turma em Belo Horizonte e aqui em São Paulo são 7 turmas, né? Então, e aí são investidores, empresários, gestores de fundos, são pessoas que basicamente têm esse desafio de liderança. E quando o cara estuda quem é Alexandre, quem é César, como ele pode aplicar isso na vida dele, é fantástico, porque a parte de ética envolve muito elemento de transformação pessoal e transformando o dono da empresa, naturalmente tem uma transformação, isso vai reverberar para a empresa inteira. Reflete, com certeza. Tem uma história também sobre essas viagens, então esse professor, inclusive, já que a gente vai falar sobre Jordan Peterson hoje, né? Esse professor de Cambridge eu conheci exatamente num fórum de líderes do Jordan Peterson, que ele organiza anualmente, chamado ARC. E aí eu fui convidado, né, para o fórum no ano passado, e vou estar agora de novo, né, de novo, a gente vai até levar uma delegação do Brasil para o fórum. E foi quando a gente teve a chance de interagir mais com o pessoal que era ligado ao Peterson, me convidaram para essa reunião como, enfim, parte do Brasil, na verdade. É até engraçado como que convidaram, porque é o pessoal da Colômbia que me assiste, e aí tinha os líderes da Colômbia que estavam participando do fórum, e eles falaram assim, que trazer o Guilherme do Brasil, quer dizer, né, nem sabia que eles são. E aí eu participei desse fórum, tudo, então é muito bacana porque ter a chance também de estar perto do Jordan Peterson, das pessoas. Você chegou a conhecer ele ali, pessoalmente? Sim. Legal. Sim, o evento é com ele ali, e a Baronesa de Londres organiza junto com ele, a gente ficou super próximo dela, que é a pessoa que organiza o dia a dia do evento, né? Porque a Philippa, que é uma pessoa bem interessante. Porque o Jordan Peterson, enfim, ele tem essa agenda muito global, maluca, né? De viagens, de viagem global. Mas o evento é com ele está lá todos os dias, tá? Então a gente chegou a estar com ele. Vamos já entrar então no assunto Jordan Peterson, né? Quando que você conheceu a obra dele? Quando despertou interesse e o que você vê de mais interessante? E vamos começar de um passo antes. Sim. Quem é Jordan Peterson, para quem não conhece? Sim. Então, Jordan Peterson é um psicólogo clínico canadense que era professor da Universidade de Toronto, passou por Harvard, teve uma carreira acadêmica muito interessante. E ele passou a carreira pública dele, decolou, na verdade, né? Então, quando ele passa até por um cancelamento, porque no Canadá estava com uma polêmica gigante sobre pronomes de gênero. E ele se posicionou contra a obrigatoriedade de ter que usar um pronome de gênero contra a vontade dele. Ele até falou, é engraçado o jeito como ele se posicionou, porque ele falou, bom, se tem uma pessoa privadamente chega uma pessoa e fala comigo, e fala, peço que você me chame assim, eu vou respeitar o cara. Agora, a lei me constranger a usar um pronome viola
basicamente Princípios e valores. Princípios e valores. Isso vai criar, na verdade, um Estado, vai tender para um Estado totalitário, para um controle social. E ele, sendo um acadêmico, sendo um estudioso, uma pessoa que estuda patologias, que estuda simbologia, que estuda uma série de coisas, se posicionou de maneira muito eloquente. E aí, depois daquilo, começou a polêmica, explode. Ele tem uma série de palestras em universidades que atraem estudantes militantes que vão lá para criar uma confusão, né? Aquela coisa, o estudante que entra lá e começa a gritar e tal. E aí ele começa a destacar muito dando entrevistas para jornalistas, né? E aí os jornalistas entram para matar, e ele tem uma postura excepcional, sabe? Ele consegue se desenvolver muito bem. Então é muito famoso com a Cathy Newman, que ela tenta pegar ele em coisas, tipo, então isso quer dizer que as mulheres são inferiores, ou coisas do gênero, né? E aí ele não cai em nenhuma das armadilhas e sabe perfeitamente recontextualizar as situações. Ele conhece muito estatísticas. O livro dele, que é o Maps of Meaning, né? Mapas de Significado, é um livro que reflete esse trabalho dele na psicologia. Ele vem originalmente de uma influência muito grande de Jung, Nietzsche, uma série de pensadores. Então, nessa primeira fase, eu acho que a primeira coisa que chama muita atenção do Peterson é exatamente o fato dele estar escapando de armadilhas ideológicas do mundo contemporâneo e defendendo a saúde psíquica face a isso. Perfeito. E aí, a partir disso, ele fala, bom, ganhei uma fama, estou em destaque, o que eu vou fazer? Eu vou aproveitar isso para formar as pessoas, para passar um conteúdo bom. Quer dizer, não vou ficar só na polêmica negativa, estão te acusando disso ou daquilo. Eu vou efetivamente tratar de coisas que podem desenvolver a psique humana. Porque ele estuda psicologia, ele tratava pessoas, então ele basicamente estudava tratamentos que funcionavam, que não funcionavam. Sim. Então ele basicamente está toda hora preocupado com aquilo que vai piorar a psique humana, aquilo que vai desenvolver. É um ponto de partida, aliás, extremamente compreensível. E 12 Regras para a Vida vem exatamente nesse contexto, que tem um público jovem, começa a assistir ele, muitos homens jovens, que é uma demografia meio esquecida pelo mundo moderno, porque se você olhar todo o discurso contemporâneo, fala, não, é muito importante as mulheres, é muito importante tal grupo, não sei o quê, mas o homem jovem foi meio que, em muitos aspectos, deixado de lado. A masculinidade mesmo foi muito contestada. Se você abrir uma série de TV, sei lá, o homem normalmente, às vezes, umas personagens são idiotas. A figura masculina, esses desenhos, a figura masculina vai sendo... Figura paterna. Excluída. Você pega Star Wars, quer dizer, agora tem que ser a mulher, ela é muito talentosa desde então. O mestre é meio ridicularizado, ele é desconstruído da forma como era antes. Você vê isso em Senhor dos Anéis, na série da Amazon, em vários elementos da cultura pop está presente essa figura, esse fenômeno da desfiguração da parte masculina. E não só isso, né, Guilherme? A sociedade moderna ela tende a olhar para o jovem como se ele fosse o causador de todos os problemas. Sim, né? Exatamente. E quando não é, na verdade. Né? Na verdade é a solução, desde que exista essa consciência sobre... Perfeito. Então o homem jovem, quem vai cuidar dele? Ninguém, porque ele não construiu nada ainda. Ele passou por uma educação nas gerações mais novas muito deficitária, que envolvia pouca cobrança, muito reforço positivo, muita ausência paterna. 50% das crianças do país crescem sem o pai. Então, a falta de uma referência paterna é muito forte. E aí eu acho que o Jordan Peterson entrou fortemente nisso. Quer dizer, são muitos conselhos que o pai daria para o filho. É isso que eu ia te perguntar. Você acredita que... Ele estourou com 12 regras para a vida, né? Ali que ele apareceu de uma forma bem evidente. Sim. Mas você acredita que a sociedade, principalmente os jovens e essa figura masculina do jovem, olhou para ele como se fosse uma figura paterna? Completamente. Foi exatamente esse fenômeno. Faltam figuras paternas, faltam referenciais de homem, faltam referenciais de liderança, de heroísmo. Ele fala muito do arquétipo do herói. E ali naquele momento, todo mundo olhou para ele e falou, caramba, aqui tem um cara que está falando, anda com as costas eretas, postura, para de chorar. É a primeira regra. Você, né? você não é o centro das atenções, você não é o centro do mundo. Você tem que trabalhar, você tem que arrumar o seu próprio quarto, que é dos mais famosos. Sim. Clean your room, bucko, né?
Arruma o seu próprio quarto antes de querer corrigir o mundo, porque tá cheio do jovem ativista que vai salvar o mundo, que vai trazer o paraíso na Terra, e aí você olha e fala, cara, você não arrumou o seu próprio quarto. E esse fenômeno do não arrumou o seu próprio quarto, né, ele é engraçado, porque quando você arruma o seu próprio quarto, você vai ter que botar em ordem a sua vida inteira. E botando em ordem a sua vida inteira, aí sim você vai ter condições de olhar para o mundo de uma maneira ordenada, né? Porque ele fala muito sobre caos e ordem, né? Então você tem esse elemento de caos e na sociedade atual, a desconstrução de valores vai levando para esse caos crescente. Então tudo vai ficando caótico, tudo é bagunçado. A casa do cara é bagunçada, mas também a vida afetiva do cara é bagunçada, a vida profissional é bagunçada, a vida financeira é bagunçada, a vida... e aí começa uma desordem, e nessa desordem o cara vai... esse sentimento de narcisista e de soberba vai crescendo. Porque o narcisismo, o Peterson fala bastante sobre isso, ele envolve também o cara sentir que tem certos talentos que são merecidos, ou certos elogios que são merecidos, desconectados do talento, do mérito real. Então, a pessoa que tem uma tendência narcisista se sente o centro do mundo, sente o centro das coisas, mas ela não necessariamente trabalhou para conquistar aquilo. E ela não liga para trabalhar e conquistar aquilo. Que é o pior. Ele fala bastante isso dessa parte de vitimização. Então, muitas pessoas no mundo atual falam, não, eu sou uma vítima. E aí, quando você se coloca como uma vítima, imediatamente você vira o centro das atenções e imediatamente as coisas ruins que aconteceram na sua vida não são culpa sua. É o oposto daquilo que o Jocko Willink, né, que é um entusiasta de jiu-jitsu, que é Navy SEAL americano, chama de total ownership. Você ser dono de todas as coisas que estão em volta da sua vida. Esse sentido de propriedade, né? O cara matar no peito e falar, ó, realmente tem muitas dificuldades, realmente estamos numa situação muito ruim, mas agora a gente vai ter que lutar em relação a isso. Então o Peterson, ele sem dúvida tenta reintroduzir esse elemento de ordem e para muitos jovens fala, poxa, esse é o pai que não falou as coisas que eu precisava ter ouvido. Imagina que numa sociedade de ausência paterna, não é só ausência paterna, né? O pai que estava distante e tal. É também o pai que estava em casa, mas tinha muito medo de autoridade. Tudo que envolve autoridade, tudo que envolve ordem, comando. Olha, faz silêncio agora você vai ter que trabalhar, agora você vai ter que cortar uma lenha. A nossa cultura arrancou essas coisas, tirou, porque se associou à figura paterna a um símbolo autoritário. Tudo que é autoridade, na verdade, foi tomado como autoritarismo. É uma confusão dessas duas coisas. Existe uma linha tênue. Existe uma linha tênue e existe uma diferença clara entre as duas coisas. Então, quando você tira a autoridade na sala de aula, na casa... Bom, desordem, se eu largar minha família, eu tenho 4 filhos, largar eles soltos, vai ter açúcar todo dia, acaba o piano, entendeu? Se todo mundo for votar, eu sempre brinco nas aulas, né, que a empresa é uma democracia. Eu falo, bom, então faz o teste, bota todos os seus funcionários para votarem as horas de trabalho e a remuneração deles e ver como é que vai rodar a empresa. Quer dizer, ninguém faz isso, ninguém nunca testa isso, porque sabe que não vai funcionar. E do mesmo modo, se eu botar a minha família para votar as decisões, meus filhos já são 4, eles já são maioria, já era, entendeu? Todo dia vai ter pizza e açúcar e nunca vai ter aula de piano e matemática. Então, o problema quando você deixa as paixões imediatas tomarem conta é que, na verdade, você vai deixar de realizar bens muito superiores, bens muito mais elevados. Então, eu entendo que o Peterson, nessa fase, né, que é essa fase de começo de estouro de carreira, né, ou de explosão mesmo, de visibilidade, é um público predominantemente masculino, é um público predominantemente jovem, é um público... Na verdade, tem muitas... Agora já passou uns anos disso, né? Exato. São muitas pessoas da minha geração, que é a geração millennial, no fundo, né? Que é essa geração que tem hoje 30 anos, que quando ele começou a estourar, essa geração estava com 20 e poucos anos. Foi em 2018 o lançamento do 12 Regras, né? Então são 6 anos, eu tinha, por exemplo, 24, então acho que é bem por aí. E é engraçado porque a primeira vez que eu ouvi o Peterson, eu fui dar uma palestra sobre virtudes, eu ouvi falar sobre ele, fui dar uma palestra sobre virtudes num colégio, e aí o cara falou, nossa, essa palestra parece o Jordan Peterson. Aí eu falei, Jordan Peterson? Eu nunca ouvi falar.
falou, cara, Jordan Peterson não sabe, e é um psicólogo canadense, ele tá... era bem a época do começo do cancelamento dele, esse cara tá estourando agora e tal. Aí eu cheguei em casa, né, botei, fui pesquisar Jordan Peterson. Aí eu lembro que na época eu fiquei muito empolgado, porque eu falei, nossa, finalmente... eu tinha descoberto esse caminho de virtudes e tal por outra via que foi a que eu comentei agora no começo, que é totalmente diferente, não era mesmo o mesmo caminho, né, que ele tinha trilhado. E aí quando eu descobri o trabalho do Peterson, eu falei, caramba, ele está falando a mesma coisa, o cara tem que botar a vida em ordem, porque eu sempre olhei essa filosofia não aplicável ou totalmente abstrata. E veja, a metafísica é fundamental, a filosofia especulativa é fundamental. Mas sempre me afligiu a ideia do intelectual que não conseguia resolver coisas da vida prática. Aquilo era meio desesperador para mim, porque eu falei, olha, o cara tem que ter uma vida familiar, financeira, estável, tem que ter uma vida de saúde, né? Uhum. E quando eu vi o Peterson, eu falei, ele está batendo nessa tecla, ele está batendo nesse ponto que é fundamental, então foi uma alegria para mim. Só que na época eu já tinha uma crítica forte ao Peterson, que é engraçada, né? Eu olhei e falei, ele tem um problema aqui que ele está indo muito por essa via de Nietzsche e Jung, Darwin, etc. E isso vai ter um limite. Uhum. Esse materialismo dele vai bater numa parede. Porque tem coisas na vida que você não controla. Então, pegar o exemplo do Nietzsche, tem essa coisa, a vontade de potência, Sim. é além do bem e do mal. Então, o cara vai ser o super-homem nietzschiano, vai resolver as coisas, vai sair dos valores morais e afirmar a sua vontade, vai fazer acontecer. Tá bom. Então, tem isso aí. E aí, de outro lado, tem essa coisa meio evolucionista, que não, o homem é meio determinado por esses fatores de origem biológica e etc. Isso vai impactar, tem a seleção natural, e isso deu ao longo de milênios, deu certas características para os homens, e eles vão agindo dessa forma. Certo. E ali tinha também um aspecto junguiano, que às vezes tomava o sobrenatural e o místico como puramente simbólico. Então, isso é um símbolo, não é algo efetivo, é simplesmente simbólico, tá bom. E aí o que aconteceu com o Peterson, que foi o choque. Então eu até falei, olha, na época, eu acho que o Jordan Peterson, o que vai acontecer com ele, até gerou polêmica, teve várias pessoas que eram fãs do Peterson que ficaram revoltadas no período, revoltadas. Porque eu falei, eu acho que o Peterson vai acabar passando por um processo de conversão. Caraca. Porque ele vai bater na... Isso tem vídeo no YouTube, tem vídeo bem antigo no YouTube, o pessoal pode pesquisar, vai estar tudo lá. Tá Você registrado. observou os movimentos ali? Eu observei os movimentos e eu falei, bom, o que vai acontecer é que ele vai... Eu fiz umas críticas e eu falei, olha, o que vai acontecer é o seguinte, ele é um cara excepcional, um cara em muitos aspectos heróicos, que está tendo uma atuação gigante. Baita intelectual. Baita intelectual, só que ele vai bater na parede em algum momento, porque tem coisa na vida que você não controla. E quando ele bater na parede, ele vai ter que entender que esse elemento transcendente, ele não é meramente simbólico, ele não é simplesmente um arquétipo que eu estou falando para você. Que, na verdade, existe uma ordem anterior aos homens. E essa ordem anterior aos homens, existe uma origem para essa moral que ele tanto defende, existe uma origem para essa ordem que ele busca, tem uma fonte, ele vai ter que chegar nela. E o super-homem nietzschiano vai falhar porque coisas como família, como religião estão fora da jogada. E quando você quer se reconectar com essa ordem, voltar para a origem, eles não são suficientes. Então Nietzsche vai ficar pelo caminho. E o que aconteceu com o Peterson? Bom, primeiro ele começa uma série de palestras bíblicas, que é uma das séries mais famosas dele. Faz palestras longas, ele entra numa linha de análise bíblica muito forte. E aí ele passa por uma grande crise pessoal, que é o câncer da esposa. Foi um momento disruptivo. Que é um momento disruptivo e que é um momento que quebra ele completamente, porque ele tem uma relação muito próxima com a Tammy Peterson, ele é muito ligado. Casamento longo, né? Casamento longo, filhos, uma vida, né? Uma vida. E é apaixonado por ela, e a vida dele, ela é um pouco a pessoa que traz estabilidade no lar para a pessoa. Porque você sai viajando para vários lugares, tendo que dar palestra, tomando pancada na mídia. Naturalmente, você precisa de um apoio na vida de alguém que está lá para você. Então, o super-homem nietzschiano, all well and good, até o ponto que sei lá, a pessoa que você ama não está do lado.
Desconstrói total. Desconstrói total. E aí ele teve um choque. E aí ele começa a tomar um ansiolítico, um remédio para ansiedade. E aí eles tiram o remédio para ansiedade, né? Então, novamente, o ansiolítico entra no contexto da sofrimento junto com a esposa. Uhum. E aí ele tem um efeito adverso muito raro, a retirada do ansiolítico. E aí ele quebra completamente, quebra assim de não conseguir ser produtivo ao longo do dia, de ter efeitos colaterais, dores completas no corpo, efeitos colaterais gravíssimos. Aí ele vai para o leste europeu, ele some, né? Então, agora que ele voltou, as pessoas esquecem isso. O Jordan Peterson desapareceu. Você está falando dos maiores, possivelmente o intelectual público mais famoso ele entrou no modo do caverna Ocidente. Ele desapareceu completamente, porque a esposa está com câncer e ele vai se tratar no leste europeu, e aí tem um desaparecimento. Então, mais ou menos como uma história de jornada do herói, que o cara chega no ponto baixo, desce até o final, desce a caverna, exatamente na estrutura de jornada do herói. Parece, se fosse desenhado, se alguém escrevesse, não seria tão bem contado, né? Então, mundo comum, vem o primeiro grande desafio, ele sai da toca do Hobbit, encontra várias coisas e desce até o fundo do poço. E aí, na volta, então, a esposa, ela entra muito forte na devoção do terço. Então a esposa começa a rezar o terço com muita frequência. E veja, o Jordan Peterson tinha uma influência de Dostoiévski, que também impactou muito a minha vida, que era um elemento cristão. Ele tem um grande amigo que é o Jonathan Pajot, que é cristão ortodoxo, que é um canadense também, francês canadense, que eu já conversei com ele, inclusive. Conversei com ele lá em Londres e já tinha conversado com ele por chamada antes. O cara muito agradável. É uma pergunta boa. Deixa eu ver. Eu falo português, eu falo inglês, um básico de espanhol, italiano, eu consigo ler em francês. Estudei latim e grego antigo, grego ático. Estou estudando japonês também. Caraca. Italiano citei também. Bom, italiano minha família fala desde pequeno, então... Não cabe um mandarim nessa lista aí? Bom, eu estou estudando kanji agora, então são 2.000 símbolos para conseguir ler japonês. Esses 2.000 símbolos têm uma semelhança muito grande com o chinês, então... eles são derivados do chinês, né? São símbolos chineses adaptados, né? Então, então, basicamente, a minha expectativa é que sabendo japonês tem um passo bom para o mandarim, mais fácil chegar lá. Então, enfim, eu trilhei. Mas russo eu não falo, tá? Agora, russo, uma vez eu entrei numa igreja oriental, católica oriental, e tinha escrito várias coisas em russo e eu entendi algumas, mas eu não sei nenhuma palavra de russo, era por causa do grego antigo. Que tem... Tem uma semelhança. Tem uma semelhança entre o cirílico e aí, por dedução, eu captei umas palavras. Mas isso provavelmente é porque era igreja, então tem termos que vêm do grego mesmo e tal. Mas enfim, isso é outro ponto, né? Então, voltando lá, você conversou com ele... O Jonathan Pajot, então, o Jonathan Pajot já acreditava muito na conversão do Peterson, mas ele tinha uma influência ortodoxa. Então, essa coisa do catolicismo foram por amigos ali, pessoas que estavam no círculo da Tami. Não era uma influência que estava na área assim tão evidente, né? Ele começa a rezar o terço, formação católica, participa de centro de formação católica, está lá, e ela coloca na devoção a cura dela. E ela tem uma amiga muito católica que está lá junto com ela e rezando o terço. E aí a Tami Peterson é curada do câncer, que é um negócio assim, um negócio totalmente absurdo, assim, ela melhora, começa a melhorar. Porque no primeiro momento o diagnóstico é que não tinha cura. A expectativa é a fatalidade dela. Assim, cura do câncer é um termo talvez exagerado, obviamente, né? Mas, enfim, começa a ter a remissão do câncer dela, num cenário em que estavam falando de fatalidade. Sim. Então ela passa por esse processo de transformação espiritual muito forte. E aí quando o Peterson volta, ele volta chorando. Enfim, hoje em dia ele chora bastante. Muitas pessoas até criticam ele, por isso ele chora muito, mas o cara passou por uma... Quebrantado total. Completamente. E aí ele volta num vídeo chorando o retorno dele. E ele fala do impacto que a família teve, e aí ele começa a falar de gratidão. Então, esse aspecto do super-homem nietzschiano quebrado, ficou no caminho. Ele já não sustenta essa nova fase.
E aí ele volta falando muito de cristianismo, e ele volta falando de igreja, e com vários conteúdos sobre isso. E aí quando você olha o Peterson da fase atual, né, ele chegou aqui no Brasil e ele falou, ele falou muito sobre Caim e Abel. Pegou ali e falou, você tem aqui um conflito entre Caim e Abel. E o que você está vendo são as derivações, a descendência de Abel e a descendência de Caim. Essa é a briga que nós estamos vivendo. E uma coisa muito interessante, ele fala muito da tríade ou da tetrarquia obscura, que é basicamente psicopatia, narcisismo, maquiavelismo, e dá para adicionar um quarto, que seria a tetrarquia, que é sadismo, né? Que é mais ou menos o que forma uma personalidade maligna, né? Uma psicologia do mal. Então o cara tem um distúrbio antissocial, não sei o que e tal. E aí perguntaram para ele, aqui no Brasil, falaram, olha, se o cara tem... Não está falando sobre a tetrarquia do mal, mas é um tema que eles desenvolvem bastante. Mas se ele tem o cluster de desordens de personalidade B, né? Que são... borderline, psicopatia, tá dentro desse espectro, né? O que você faz, né? E aí é interessante, porque ele fala, se afaste, que é um clássico, mas ele fala o seguinte, olha, aqui vão para a igreja. O tratamento espiritual é fundamental. Então, confrontado com a realidade da morte possível da esposa e elementos de redenção, confrontado com a necessidade de outras pessoas ao seu redor, né? Tem um termo interessante, o Alasdair MacIntyre, que é um filósofo contemporâneo, que também se converteu, fala que nós somos animais racionais dependentes, né? Porque nós temos pessoas no nosso entorno, né? Então, confrontado com essa realidade de pessoas ao seu redor, esse elemento da fé entrou muito forte para ele. Mas aí que as pessoas poderiam errar, então ele renegou essa parte de virtudes e esses hábitos e essas regras que desenvolve o homem. A ênfase continua sendo num esforço individual de colocar sua vida em ordem, botar e fazer acontecer as coisas. Mas ele entendeu que isso não era suficiente. Mas ele entendeu que isso não era suficiente, então ele adicionou outros elementos. Então não é que ele negou. E a primeira vez que eu falei de conversão dele lá atrás, que ninguém estava falando e tal, e é por isso, simplesmente é porque eu também vivi, no fundo é porque eu também vivi um processo de transformação. Eu olhei e falei, cara, o caminho que ele está trilhando vai chegar nesse ponto, não é... Que é um ponto onde eu cheguei, né? Não é ponto até porque eu cheguei, mas é porque um pouco... Você começa falando de liberdade individual, porque você não quer que as pessoas sejam controladas e constrangidas por um aparato estatal. Depois você percebe que a liberdade individual não resolve se você não tiver moral, porque você precisa de um paradigma para a sua tomada de decisão individual. E depois você vai começar a se perguntar qual é a origem dessa moral. É o pipeline, grosseiramente, que em termos de ideologias políticas, vulgarmente as pessoas falam entre liberalismo, conservadorismo, até a religião. Esse pipeline muitas pessoas trilham, não é... eu estou longe de ser o primeiro, o Peterson tá longe de ser o último também, ou tantas outras pessoas. É um pipeline, curso natural. É um curso que acontece com muitas pessoas. E eu vi na minha vida várias pessoas trilhando. Que é isso. É o cara que rompe com a ideologia, começa a passar por essas etapas, né, na vida dele. Desde que o cara busque por isso. O pré-requisito para trilhar qualquer etapa é estar buscando a verdade. Porque se o cara não está em busca, o cara não precisa ser perfeito ou sábio, não sei o quê. Mas se o cara não está em busca da verdade, ele vai ser vítima de qualquer ideologia imediata, ele vai ficar preso nela. Eu não consigo enxergar como que ele vai romper com o que o status quo vai imprimir na cabeça dele. Ele vai obedecer o que a grande mídia fala para ele, ele vai engolir. Não tem muita... a superficialidade vai tender a levar a pessoa para o status quo. Isso acho que é bem natural. Eis o motivo pelo qual você tem um em busca da verdade, né? A verdade não é um ponto final, né, Guilherme? A verdade, veja, eu diria que em última instância existe um elemento eterno na verdade, mas esse elemento eterno ele não é diretamente acessível a nós, no sentido de que nós não temos como ser os detentores da verdade perfeita nessa terra. Nós temos como entender várias coisas da verdade, nós temos como nos aprofundar nessa verdade, mas a vida humana é uma vida de busca. Ela é uma vida de busca, ela sempre vai ser uma vida de busca. Você não vai ter nessa vida. Até por isso que não tem paraíso nessa terra, nunca vai ter. Santa Teresa de Ávila falava que a vida humana, essa vida temporal, é uma noite mal dormida.
sempre vai ter algo faltando, sempre vai ter um buraco na alma, você sempre vai estar em busca. E essa busca em preencher, e essa busca incessante, né? Tem esse belo livro de Santo Agostinho, que são as Confissões de Santo Agostinho, que é um clássico da psicologia, é um clássico da história, da literatura e da filosofia. E no Confissões tem essa linha, né, de que a nossa alma tem uma inquietude, né? Ela está toda hora procurando esse repouso, né? E Santo Agostinho fala até, né, tarde te amei, ó beleza tão antiga e tão nova, né? Eis te procurei por toda parte, tu estavas comigo o tempo todo, né? Então, eu acho que tem uma ânsia de eternidade nos homens que essa vida não consegue preencher plenamente. Muito bom. Então, o Peterson, eu acho que essa transformação religiosa dele, ele não passou por uma conversão formal, claramente ele é cristão, claramente ele está até indo na igreja católica, no sentido de participando de missas, ou indo em mosteiros, até missa com canto em latim, um negócio assim totalmente... conversei com essa moça austríaca que levou ele numa missa e o canto gregoriano e tudo mais, então ele está realmente participando até da ritualística, né? Legal. Mas ele não passou por uma conversão formal, ele está num processo... Nada não passou por uma conversão formal. É engraçado porque tem um intelectual muito famoso anglo-saxão também, que é o Chesterton. Sim. Chesterton é um autor, influenciou muito Tolkien. Aliás, quando se fala do Senhor dos Anéis, Tolkien, muita gente não sabe disso. O ídolo, as pessoas pegaram muitas frases que são críticas do Tolkien ao Chesterton na fase posterior. Mas na infância, Tolkien tinha como referência o Chesterton muito. Assim, lia ele, levava os livros embaixo do braço, doou livros dele para a biblioteca da escola. Então era um cara que, esses autores que tratam de imaginário, ele foi a influência decisiva. E o Chesterton passou anos falando em defesa do catolicismo, do cristianismo, sem se converter formalmente. Estamos falando praticamente de uma década, que é muito curioso. Até que finalmente ele se converteu formalmente. Falou, não, eu tô aqui, tem um padre aqui, amigo meu, vou me confessar, vou trilhar esse caminho. Então o Peterson, a comparação que eu faço é que ele está numa fase muito parecida com o Chesterton antes de uma conversão formal. Nesse processo, é difícil afirmar qualquer coisa sobre o cara, sobre a vida religiosa do cara, entendeu? Começa a entrar no nível de detalhe assim, tipo, afirmar, o cara vai se converter, tenho certeza, quer dizer, isso aí não é do meu, da minha alçada, mas a analogia com o Chesterton me parece muito propícia, assim, e até eles têm funções públicas parecidas. Estamos falando de um homem do final do século XIX, começo do século XX, para outro que está agora no começo do século XXI, mas eles são análogos. Então, o que eu acho o Peterson, então? Ele mostra para as pessoas uma espécie de escada, de esteira, em que o cara consegue trilhar esse caminho que sai de um elemento muito material até um elemento transcendente. Só que se o cara não entra, e aqui é o ponto das regras também, se o cara não entra, não tem postura, que nem a lagosta tem postura. Né? E uma coisa que acho que o Peterson me influenciou eu genuinamente amo ver vídeos de animais e estudar sobre animais para tirar insights do comportamento natureza, humano e da natureza como um todo. Eu sento com meus filhos, por exemplo, e fico assistindo vídeos assim, migração dos caranguejos e outras coisas. E eu fico assistindo os vídeos, isso que é engraçado, efetivamente para tirar insights mesmo de outras questões, né? Não sobre a migração do caranguejo em si, né? Você já vai com essa intenção. Com essa intenção de medo, comportamento de grupo, liderança. Tem um vídeo incrível, né? As pessoas podem ver que é o caranguejo-aranha, e aí tem um conjunto de caranguejos e tem uma raia. O caranguejo-aranha é maior que os outros caranguejos. E o caranguejo-aranha vai pro pau com a raia. E aí ele perde, né? Ele toma uma pancada da raia. E aí os outros caranguejos menores formam uma barreira em volta dele para proteger ele depois que ele perde. Então eles protegem o par deles mais forte, o campeão deles, na derrota, porque eles entendem que ele é o animal com condição de vencer, de enfrentar a raia. Então esse tipo de coisa é extremamente valiosa. Pensa que os romanos, por exemplo... O lobo é o símbolo dos romanos porque é um animal hierárquico, um animal que
Tem o lobo alfa, que é conectado com a loba alfa, ele marca território, patrulha território. Então tem uma série de características que são fascinantes. Então esse negócio da lagosta, por exemplo, que ele fala muito da lagosta, que virou meme, as pessoas compartilhavam camiseta, no primeiro capítulo, o primeiro exemplo. Esse negócio da lagosta que as pessoas tomaram como algo cômico, depois de um tempo, e até a primeira vez que eu li o livro eu achei tão estranho, né? Falei, por que tá falando tanto uma lagosta, entendeu? O que é isso? É que, na verdade, você começa a falar com as pessoas a partir de uma coisa muito material. Sim. Porque você começa a falar de transcendência, de alma, tem muita gente que já vai desligar e vai falar, não, vocês estão muito, o cara está muito louco, o Guilherme está muito louco falando de transcendência. E beleza, então vamos voltar uns passos. Como que é a sua postura? Porque no mundo animal, o animal que tem má postura, ele gera agressividade, eles caem matando em cima dele. Sim. Como que é a sua dieta? Porque hoje a testosterona média dos homens cai 1% todo ano. Os homens têm 50% dos espermatozoides que eles tinham nos anos 60. Isso tem implicações sociais gigantes, porque se a sua testosterona está lá embaixo, é menos agressividade, menos é produtividade, menos clareza mental, é menos capacidade. Pô, o cara vai treinar jiu-jitsu, a testosterona dele está lá embaixo, entendeu? E o que vai acontecer, sabe? Então você tem um problema, e a luta efetivamente tem estudos que mostram que aumenta a testosterona natural, porque você está efetivamente em situação de crise, tem um cara querendo te estrangular, obviamente você vai ter que começar a se mexer, entendeu? Seu corpo começa a falar, cara, esse cara precisa de um bom, entendeu? Ele vai ter que rolar, vai ter que funcionar, porque ele vai apanhar aqui, embora o exercício físico também baixe no sentido de que o cara tem o estresse, todas as coisas, então tem uma complexidade nessa equação, não é tão imediata como as pessoas imaginariam, mas então as pessoas estão comendo óleos vegetais em grandes quantidades, isso está baixando a testosterona média, isso tem uma série de implicações. Então, o cara não entende a questão da vida espiritual, só que agora ele parou para prestar atenção dentro do materialismo dele. Porque esses padrões de comportamento, essas crises já estão numa coisa material, imediata, que o homem tem em comum com os animais. Perfeito. Aí beleza, agora eu começo a entender que, caramba, né, tem um problema hormonal e tem um problema biológico na forma como eu estou me portando. Então o cara começa a acordar, fala, não, deixa eu melhorar minha dieta, deixa eu melhorar minha postura, deixa eu melhorar a forma como eu falo, a forma como eu interajo. Aí agora o cara vai olhar para a vida dele, o quarto está bagunçado. Então ele fala, beleza, preciso arrumar meu quarto. Arrumar o quarto já é um salto gigante, tá? Porque o homem moderno não arruma nada, não arruma porcaria nenhuma. O cara começa a arrumar o quarto, ele fala, cara, não tem travesseiro suficiente nessa casa, não tem, sei lá, sabão suficiente, o cara descobre um negócio. Já tem um senso de conclusão, né, Guilherme? Já tem um senso de conclusão de acabar algo, porque na geração Z, muitas pessoas não conseguem acabar nada. Começam e não acabam. Exato. Não só na Z, mas é um fenômeno que agora está explodindo na geração nova. Então o cara fala, acabei alguma coisa. Faltam coisas na casa, ou a casa tem certas coisas que estão faltando. De onde eu vou tirar isso? Bom, eu tenho que comprar coisas novas. Vou ter que mudar a casa, sei lá, vou ter que me mudar daqui, sei lá o que ele vai fazer. Vou ter que comprar um carro. E aí vai faltar dinheiro. E aí quando falta dinheiro, aí a responsabilidade financeira entra em questão. E aí o cara começa a olhar e fala, putz, a vida, tudo é passivo na minha vida, nada é ativo. Básico, assim, do básico do básico. Só que, cara, quantas pessoas no Brasil e no mundo nunca pararam para refletir sobre isso? São várias. Exato. São várias pessoas. Acho que isso é brincadeira. A gente está no meio que tem muitas pessoas de investimento que estão assistindo. Uma coisa que é difícil para o cara que é investidor é voltar mentalmente para esse estágio. Ele entender e falar, cara, entenda uma coisa. O grosso da população não sabe a diferença entre ativos e passivos. Tudo é passivo e ele vai jogando assim. Ela não sabe essa diferença em nenhum nível. E aí o cara começa a se preocupar e fala, caramba, eu não posso ter passivos e ativos. E é muito parecido com o problema anterior da biologia, dos hábitos básicos, de acordar cedo, de deixar o quarto em ordem. É a mesma coisa se você parar para olhar, só que na economia pessoal, na economia doméstica, que é até a acepção original da palavra. Mesma coisa, fala, cara, tá bagunçado, é desordenado, é desorganizado. O cara começa a tabelar a economia dele e fala, bom, mas aí eu vou precisar ter fonte de receita também, porque, enfim,
Eu sou um baita investidor, mas também não tenho capital, não tenho nada, tem que ter que fazer receita. Aí vem o trabalho. Aí vem o valor do empreendedorismo, essas coisas. Então você começa a entender que o trabalho com excelência, o trabalho com espírito de serviço. Tem esse grande livro de São José Maria Escrivá chamado Caminho, que são pontos de meditação sobre santificar o trabalho, que é incrível. Assim, tem vários alunos meus são empresários, estão viciados nesse livro porque fala sobre trabalho. Legal, esse eu não conheço. É bem interessante, chama Caminho, é um belo livro. Ele vai falar coisas como ser útil deixa rastro. Começa o livro assim, né? Ser útil deixa rastro. E aí esses, é só pancada, são tipo tópicos de meditação, é só uma frase solta. Legal. E aí vem uma pancada na cabeça para a pessoa meditar. Refletir sobre aquilo. Exatamente. E aí o trabalho como serviço, o empreendedorismo, eu preciso produzir, eu preciso tirar as coisas. Aí agora, sei lá, você empreendeu, você vai se ver como líder. Você agora é um líder, você tem um time, você tem pessoas em volta, você tem que liderar pessoas. Responsabilidade maior. Quais são os valores que você vai passar para essas pessoas? Ou a vida afetiva, tal caos, vão na baladinha, curtindo a vida e tal. Beleza. E qual o legado que você vai deixar com a família? Caramba, para deixar um legado, para constituir algo, eu preciso ter um filho, preciso ter uma família. Não tem como. Não dá para o cara ficar voando para cada lugar, ele não vai ter uma estabilidade. Então o cara fala, vou casar e vou ter um filho. Então agora o cara é um líder de um time, de uma equipe que tenha 2 pessoas ou 3.000, ele é líder de alguém, ele tem que passar o valor para alguém. Que ele tem um estagiário, ele tem que passar os valores para esse cara. De outro lado, ele tem que ter valores para casar e para criar os filhos dele. Ele vai criar os filhos com quais valores? E aí, quando entra esse ponto de quais valores vão criar uma criança, aí ele fala, caramba, eu preciso educar nas virtudes, na temperança, na fortaleza, na justiça. Eu preciso olhar para esse legado e passar esses valores para o meu filho. Princípios estoicos, né? O estoicismo é interessante porque eu, sem dúvida, acho que tem muitas virtudes no estoicismo. Eu acho Aristóteles ainda dá um grau de complexidade maior do que o estoicismo para as explicações. Então, eu sou mais aristotélico do que estoico. Mas é muito interessante porque, na verdade, até tem uma interação, e aí o ponto da alma entraria na sequência, mas é engraçado porque uma coisa que quase ninguém sabe, né? Muitos dos estoicos antigos se tornaram os primeiros cristãos. Uhum. Poucas pessoas sabem disso, é um negócio que é raro. Exemplo, Justino Mártir era estoico. Ele virou um dos primeiros apologistas do cristianismo porque ele vivia essas virtudes do estoicismo. Isso é pouco falado mesmo. Muito pouco conhecido, né? As pessoas... Justino Mártir, eu comecei a ler sobre ele e falei, que coisa impressionante, porque... Bom, você tem esse fenômeno do cristianismo crescer muito forte no Império Romano e na Grécia. Uhum. E esses caras eram alguma coisa antes do... eles pensavam alguma coisa, eles eram alguém. E entre quem crescia o cristianismo? E aí você começa a perceber que muitos dos caras, dentre os quais ele crescia, eram exatamente esses estoicos. Por quê? O cara estava preocupadíssimo em virtude, em tancar a parada, em resolver o negócio na marra. Então, o cristianismo aparecia como trazendo um elemento de esperança para uma pessoa que já estava muito preocupada com virtude natural. Exatamente. Então, é como se o cara tivesse muito preocupado em como eu fico sólido e agora tem um elemento de esperança para além dessa solidez. É um pouco parecido com a jornada do Peterson, porque o Peterson está saindo de um estágio quase estoico mesmo, muitas virtudes que ele está falando são muito parecidas com essa... Você tem essa onda do estoicismo, essa onda do Peterson, elas têm uma semelhança grande na minha leitura, e ele traz esse elemento. Então, no caso do Justino, ele virou para os outros estoicos e falou, cara, isso aqui está complementando todos os estudos que eu fiz na vida e está trazendo ainda um outro caminho. Então, a religião, ela entra no ponto que bom, você vai morrer, e a sua vida tem um destino, sua alma tem um destino, você tem um caminho. E você precisa de uma origem para esses valores. E qual é o ponto último dela? Veja que Aristóteles pensava assim. Aristóteles fala do primeiro motor imóvel, que ele chama de Deus, e que ele fala como princípio, a causa final última. Ou seja, todas as coisas têm uma finalidade, a causa final última é a origem de todas as coisas. Platão tem isso, porque quando você sai da caverna em Platão, o que ilumina todas as coisas é o sol. Sim. E o sol é o próprio bem, é o ágaton, é o bem transcendente. Então,
essa jornada petersoniana, essa jornada que começa com a postura, com a ordem, com o sentido, né, de educação, porque ele vai entrar forte na educação, tem aqui as ilustrações das crianças e a ideia, né, de não mimar as crianças, que é muito forte para ele, porque a fonte de muitos problemas psicológicos é basicamente mimar as crianças e as pessoas. É uma das principais fontes de problemas. Exato. A nossa sociedade é extremamente mimada. E isso vai desenvolvendo esse narcisismo, e desse narcisismo algumas personalidades vão para um lado realmente mais obscuro, e aí vai entrando no transtorno antissocial, e isso vai formando essas pessoas do totalitarismo. Porque na cabeça do Peterson, a preocupação dele é a seguinte: eu tenho o cara mimado, até aí vai gerar uma série de problemas para a vida dele, para os outros, né? Ele fala, uma das regras é: não eduque os seus filhos de uma maneira, né? Não vai educar eles de uma maneira que você não vai gostar deles, né? Você tem que educar eles de uma maneira que eles... Você continue admirando eles. Você continue admirando eles. Então, isso envolve senso de dever. A criança mimada vai se sentir no centro do mundo. Está entrando no narcisismo e aí está entrando a disparidade entre a capacidade e a não capacidade. Não atingir a capacidade, sou vítima. Sou a vítima perpétua, preciso subjugar todos os outros porque eu me sinto ameaçado e meu ego está ameaçado. Então, agora que eu preciso subjugar os outros, porque se eu não mandar em todos eles, meu ego vai ser diminuído, essa imagem que eu construí vai ser diminuída, aparece a mentalidade do tirano, a mentalidade totalitária, o controle social. Por isso que muita gente é frágil emocionalmente, entra na cultura do cancelamento, que se conecta com o começo da história do Peterson que a gente falou. Pessoas assim, histéricas, insanas, por ele estar falando coisas que deveriam ser senso comum, absolutamente básico, assim, coisas óbvias. E as pessoas entram em histerias loucas, assim, tipo chorando e entrando em pânico. Então, o pensamento narcisista, quando você choca o narcisismo dele, ele entra, a autoimagem, nos estágios mais graves, vai mostrando efetivamente esse desejo de controle social, desejo tirânico, que vai produzir o indivíduo totalitário. Então, o Peterson é obcecado por estudar figuras como Stalin, porque esse cara, um cara como Mao Tse Tung, como Stalin, Hitler, os totalitários em geral, né? Esse cara, ele não obviamente, a psicopatia é extremamente comum entre várias dessas figuras, né? Por óbvio. Mas ele não é simplesmente, ele é mau, né? Ele estava lá, ele estava andando um dia, tinha 3 anos e pisou num gatinho e aí deu para ver que ele... Não é por essa linha. É uma personalidade de um ego tão grande que ela prefere subjugar, manipular e controlar para sentir que ela tem controle de todas as coisas do que aceitar um serviço, do que aceitar uma humilhação. Em certo sentido, tem uma fragilidade da personalidade, em algum sentido. Em outro, não, né? Em outro, até, a personalidade não sente nada, né? E aí, quando você olha esse fenômeno do totalitarismo, que ele comenta muito, né? Ele fica falando... O Solzhenitsyn é uma referência gigante. Solzhenitsyn, que sobreviveu ao campo de concentração, que é um baita autor. Um dos meus favoritos, tá? Que o Peterson cita é Solzhenitsyn. Tem até um outro autor que é na mesma linha escreveu O Sentido para Viktor Frankl. Viktor Frankl. Bom, então o Viktor Frankl sobrevive ao campo de concentração e o Solzhenitsyn sobrevive ao Gulag. Então, eles são personagens nessa narrativa do Peterson perfeitos, porque é exatamente a luta do homem individual, redescobrindo um sentido espiritual transcendente, o sentido para a vida, e a sanidade psíquica confrontado com a realidade mais grotesca advinda do totalitarismo. Essa briga é incrível. O Solzhenitsyn fala do grude servido no Gulag como uma experiência quase litúrgica, que ele se sentia conectado com Deus só de conseguir comer algo no campo de concentração. Negócio... E o Viktor Frankl... O nível de sensibilidade, né? Fala de prisioneiros no campo de concentração,
mais sãos do que os guardas que estavam perseguindo eles. E aquilo choca ele. O Frankl fala, né, que tem uma luta, né, que é sentido. Se você tiver sofrimento menos sentido, tem desespero. Então, quando a gente está falando de transcendência, em grande parte, a transcendência, o sacrifício, ele é encontrado no sofrimento com sentido. Exato. Então, o sentido altera o efeito do sofrimento. Se o sofrimento vai ser sacrifício, se ele vai ser desespero. Se vai ser dor ou liberdade. Se vai ser dor ou liberdade. E a verdadeira liberdade está associada à ética e à moral. Basicamente porque o sentido de dever traz sentido para as coisas. Óbvio. Perfeito. Eu estou servindo alguém, estou servindo minha família. O Frankl tem uma pedra, né, que cai na mão dele, que é honrar pai e mãe, que impacta toda a vida dele, muda as decisões que ele vai tomar na vida. Né? Ele que, enfim, sobrevive, e aí tem vídeos dele. Os dois têm vídeos, né? Então, é incrível isso, que você pode simplesmente entrar no YouTube. Exato, e você pode assistir o próprio Solzhenitsyn, o próprio Frankl, comentando, né? Falando da vida dele. Bom, você pode assistir, inclusive, o Stalin falando e outras pessoas no YouTube, e dá para você ver o contraste claro, né? absurdo entre o Solzhenitsyn e o Stalin. Né? Então, não é que... É engraçado porque nesse mundo em que o totalitarismo parece retornar pela via da criança mimada, porque é isso, né? Você não é só também, claro, você pode olhar experiências até mais clássicas, mas no Ocidente é engraçado você ver isso. E o Peterson teve toda essa briga com o Trudeau, o Justin Trudeau, que é o primeiro-ministro do Canadá. Ele entrou na briga política imediata mesmo. Mas o jeito como ele entrou é interessante, porque ele não é um político que tem um partido, que está querendo promover um candidato específico. Realmente não é esse. Sim. E muitos dos críticos dele não compreendem isso, porque falam, não consigo entender porque ele está falando sobre isso. Se ele não tem um candidato, se ele não tem não sei o quê, né? Eles não conseguem raciocinar na cabeça de um cara que está lutando pelo espírito, né? Mas me parece que o que aflige ele tanto na figura do Justin Trudeau, bom, fora certos elementos de fraqueza também, acho que, sei lá, tem líderes ocidentais que comunicam muita fraqueza. E outro dia eu vi um vídeo muito esquisito, que era o Justin Trudeau confrontando o Xi Jinping. E esse é interessante. É bem interessante, é bem interessante. E você vê claramente um elemento muito passivo-agressivo do Justin Trudeau. E ele querendo dar a famosa lacrada em cima do Xi Jinping. E o Xi Jinping com aquela cara de... Cara, eu acabo com você, entendeu? São duas personalidades perigosas sobre aspectos diferentes, sem dúvida, bem diferentes. Mas aí caiu na minha cabeça, eu fiquei na cabeça. Olha o nível de irresponsabilidade do primeiro-ministro do Canadá. O Xi Jinping não é um cara que está para brincadeira. Você pode falar o que for do cara, mas para brincadeira ele não está. Exato. Ele não está entrando para brincadeira. O bicho é crescer numa caverna, um negócio assim. Ele é casca grossa, vamos colocar dessa maneira. Então, independente de qualquer coisa. E a China é um dos maiores países do mundo. Sim. A China é uma das maiores potências do planeta e está aí varrendo vários países em termos de economia, crescendo. E a ponto de poder rivalizar com os Estados Unidos, aproximar com os Estados Unidos. Exato. Assim, o Canadá não é a maior potência econômica do mundo, entendeu? Tem a economia mais próxima da nossa. Sim. Boa parte do território é gelo. Beleza, ele tá com aquele feeling de meu vizinho Estados Unidos. Muita gente no Canadá é chinesa. Vancouver, basicamente, muita gente chinesa. Poucos recursos naturais. Dependendo do aspecto que você está falando. E o cara está aqui virando para o líder da China e dando uma lacrada em cima dele. Bom, não tem nenhum grande benefício de política externa, não mostra nenhuma frieza, não mostra nenhuma estabilidade. É claramente temerário. Então, isso era uma coisa que até o fã do Justin Trudeau, sei lá se isso é uma coisa que deve existir no Canadá, deve existir em algum lugar do mundo, alguém que seja fã dele. Mas até ele era obrigado a reconhecer que isso não é... Isso é completamente... insano. É insano. É insano querer tirar uma lacrada do nada numa conversa aleatória com Xi Jinping. Não faz o menor sentido.
Mesmo que o cara, poxa, eu preciso enfrentar a China, então aí mesmo que ele tinha que ser comedido. Perfeito. Ou ele fala, não, é melhor não confrontar a China porque ela é muito forte, é uma atitude, então vou ser respeitoso. Exato. Ou o cara fala, ele é meu inimigo potencial, mas aí também ele tem que ser comedido. Em nenhum cenário, chegar e dar uma lacrada em cima do cara vai ser algo provocar, vai ser algo proveitoso. Em nenhum cenário. Só no mais irracional de todos. Só num cenário irracional. Esse é o primeiro-ministro do Canadá. Então, esse tipo de coisa, na era das redes sociais, nós tomamos agora como normal, como se fosse algo... Exato. Poxa, que legal, vamos compartilhar o vídeo dele dando a lacrada em cima do cara. Isso não é normal. Então, nós estamos sendo liderados por pessoas imaturas. E é isso que preocupa o Peterson, que quando ele se mete na política. Não é... Você pensa um cara que passou a vida inteira discutindo basicamente totalitarismo e não sei o quê. E aí ele vê os líderes do Ocidente tomando essa postura. Então, eu entendo que a atuação política do Peterson não é a briga por poder, como as pessoas colocam. E essa virada recente dele para entrar nessas coisas se justifica dentro da obra dele. O ponto que eu estou querendo passar aqui é que há uma unidade do que ele está fazendo. Não são pontos desconectados. Né? Não são fragmentos que não fazem são fragmentos. Você olha o Solzhenitsyn da vida e o Gulag, e nós temos uma tendência a achar isso nunca aconteceria conosco. É verdade. Eu não tenho nada a ver com isso. Nunca passaria por um Gulag. Isso nunca aconteceria no meu país, no meu lugar, na minha terra. Isso nunca aconteceria no Ocidente. Nós nunca passaríamos por isso. E se nós passássemos, não é o homem fraco que traria isso. E aí o ponto do Peterson se vocês acham que os homens fortes são perigosos, espera até ver do que os homens fracos são capazes. Uhum. E nós estamos toda hora vendo isso. Quer dizer, a figura do homem que é virtuoso não é o homem fraco. Porque exatamente o homem fraco, ele pode ser muito agressivo. É exatamente o homem que tem força, mas controla essa força. Isso é a força real. Essa é a verdadeira força. Essa é a virtude. A virtude tem que vir do homem que tem força e controla. O homem tem que ser perigoso, mas ter esse perigo controlado, direcionado para o bem. Direcionado para o bem, perfeito. Porque o homem fraco, ele não tem muita opção, na verdade. E é o chihuahua, é muito agressivo, muitas vezes. Grita muito mais alto. Grita e não tem mordida, mas tem latido forte. É tudo muito descompensado. O princípio como Maquiavel falava do leão, né? A gente não tem leões, né? O cara que o leão é o oposto, né? Porque o leão ele é extremamente quieto, mas a força dele é muito grande. A força dele é desproporcional. Sim. Isso é uma verdade, né, cara? E é aí que é legal a gente observar os padrões da natureza, né? O leão é quieto, mas a força dele ela é muito maior do que a quietude dele. Perfeito. Muito bom. Guilherme, o que a gente está conversando aqui tem um valor inestimável para a vida no aspecto geral. Nós conversamos aqui no Gamecast com um público de traders, um público de investidores, e existe uma estatística, cara, que é massacrante nesse mercado, mas eu acredito, muitos entendem como massacrante, mas eu acredito como meritocrática, onde nós temos 95% das pessoas que falham e 5% das pessoas que obtêm sucesso. Se 1% tivesse sucesso, já seria o bastante, mas não é mais. E por que 95% das pessoas falham? Porque 95% das pessoas estão olhando para o lado errado. Não entendem que muitas vezes o resultado que nós buscamos em frente aos gráficos estão muito além dos gráficos. E aí vem tudo que nós estamos conversando aqui. Então isso tem um nível de importância absurdo em vários aspectos da vida. Nós estávamos falando antes de começarmos a nossa conversa aqui que, cara, por sinal está incrível e eu tinha certeza absoluta, convicção que seria. Inclusive eu pergunto para você está curtindo? Aperta no like aí e pega o link desse episódio e compartilha, porque como eu disse lá no começo, vai muito além do que a relação com os gráficos, é para a vida esse papo, tá bom? E deixa o seu comentário aí contando o que você achou, o que você aprendeu, a gente gosta de ler e interagir, tá bom? Nós estávamos conversando sobre
um curso natural de evolução. Esse livro, essa obra do Peterson, inclusive, com licença, deixa eu até mostrar aqui para quem não leu, 12 Regras para a Vida, ele foi lançado em 2018. Então nós temos 6 anos. Para um cara que busca constantemente por evolução, como essa figura emblemática que é o Peterson, 6 anos é uma vida. E mudou muito a forma com que ele enxerga o mundo, né? Eu vou te fazer uma pergunta aqui agora. Eu sei que você já tratou já tratou de algumas regras aqui, mas se você pudesse elencar 3 regras, que são as melhores na sua visão. E uma coisa desafiadora, que eu acredito que para você não vai ser, mas se você pudesse até atualizar essas regras com base na visão atual de mundo. Eu tenho aqui uma... vamos lá, então. Então, nós tratamos já dessa aqui, não incomodar as crianças quando estão andando de skate, grosseiramente, que é as crianças basicamente poderem se arriscar, poderem tomar pancada. Ele até usa alguns termos que não são assim tão fáceis de compreender, não são tão atrativos, né? Não deixe que seus filhos façam algo que faça você deixar de gostar deles. Não incomode as crianças quando andam de skate, tem uma semelhança que é a regra 5 e 11. Sim. Ambos falam de não mimar, embora uma envolva risco, poder assumir risco na vida. Mas eu acho que essa, não deixe que seus filhos façam algo que faça deixar de gostar deles, é paradigmática, que é a educação dos filhos. Que é não mimar as crianças, eu acho que a gente entrou bastante nela, mas é uma das 3 que eu elencaria como fundamentais. Que é uma formação de sociedade, né? Que é uma formação de sociedade. Se você olhar cuide de si mesmo como eu cuidaria de alguém sob sua responsabilidade, é sobre liderança e é paradigmático. E incorpora muito de costas eretas, ombros para trás, eu acho que entra aí. E aí eu diria como a principal, e aí essa a gente atualizaria, busque o que é significativo, não o que é conveniente. Aqui, que é a regra 7, né? Mais do que a última, que é acaricia um gatinho encontrar na rua, que também sair da zona de conforto, tem um elemento de força controlada, tem um elemento de mostrar afeto também. Responsabilidade, tem N coisas ativas dela. Mas eu acho que a principal, então, porque aqui a gente está falando de educação dos filhos, de autocontrole, então, em outras palavras, a gente está falando da regra 2, da regra 5, como a regra 2 como um arquétipo aqui do cuidado consigo mesmo, e a regra 5 como um arquétipo do cuidado com os outros. Certo. Que incorpora um pouco dessa ideia de seja amigo de pessoas que queiram melhor para você. É um pouco diferente, porque uma coisa é família e educação, outra coisa é amizade, mas só um detalhe que se cercar de pessoas que querem te engrandecer é fundamental. Muito bom. E aí você vai perceber que as pessoas que querem te engrandecer, elas muitas vezes não são as pessoas que falam coisas que você quer ouvir. Elas às vezes vão falar coisas que fogem da sua zona de conforto. Então, na maioria das vezes. Na maioria das vezes. Então isso é fundamental. Agora, busque o que é significativo. Eu acho que essa jornada de sentido da vida de Frankl que nós falamos, Solzhenitsyn, e essa jornada religiosa, familiar do Peterson mudaram muito a perspectiva dele sobre o que é significativo. Eu acho que ele entende o sentido da vida como algo mais profundo agora, como algo mais vinculado à alma, e ele entende o papel dele, o heroísmo que ele tem que enfrentar de uma outra maneira. E acho que ele encara muito mais o trabalho com o espírito de serviço hoje. Ele já tinha um sentido de responsabilidade muito grande, mas acho que agora tem um espírito de sacrifício e serviço maior. Muito bom. Então tem uma evolução em cima do que é significativo na vida dele. Então uma atualização, sem dúvida, é essa. Perfeito. Eu faria só um outro comentário. É porque a gente comentou muito sobre a regra 6, que é deixe sua casa em perfeita ordem antes de criticar o mundo. Essa foi... nós falamos de maneira bem fluida, né? Nós falamos de maneira bem fluida, mas é engraçado que nós mencionamos praticamente todas, né? Todas as regras. Assim, tem algumas sobre falar, né? Que é ser preciso no falar, ou presumir que a pessoa não sabe o que está falando, que são duas coisas
bastante relevantes. Novamente, quando a gente fala de cuide de si mesmo como cuidar dos outros, compare si mesmo com quem você foi ontem, não com quem outra pessoa é hoje, é fundamental. Mas eu queria fazer só uma nota ainda, para mim a mais importante então é essa, busque que é significativo, não que é conveniente. Só faria uma nota que, pessoalmente, uma regra que me impactou muito, que eu demorei muito, eu fiquei lutando com ela anos da minha vida, diga a verdade ou pelo menos não minta. E ele tinha uma frase que ele falava, fale a verdade, não importa as consequências, que ele não quer dizer imprudência, mas ele fala, tem que bancar o que é verdadeiro. E eu fiquei muito na minha cabeça com isso, que olha, fale a verdade e tome as consequências. E eu lutei muitos anos com isso, que eu falei, olha gente, tem coisas que não dá para falar, você vai... Fale a verdade, não se importe com as consequências, que não é a formulação que está aqui, que ele fala pelo menos não minta, né, aqui. Mas ele falou desse jeito no programa. Não é ser imprudente, não é sair falando qualquer coisa. Mas se você tem algo, isso vale para uma empresa muito, tá? Então na realidade empresarial foi uma coisa que me ocorreu. Você percebe algo, que algo é verdadeiro, que algo é real. E você guarda totalmente, você fica com aquilo para dentro, você fica fingindo que não é o caso, você mente para si mesmo. As consequências vão ser muito piores do que se você se posicionar. E eu acho que as pessoas têm que se posicionar de uma maneira elegante, educada, de uma maneira estratégica, pensada, mas elas precisam comunicar a verdade e viver segundo o que é verdadeiro, sob pena de consequências bem piores. E ser julgado. Então eu diria que essa regra, embora eu acho que o sentido é o que mais desesperadamente as pessoas precisam, eu diria que pessoalmente a regra que mais me afetou foi essa. Muito bom. Então trapacei um pouco aqui para botar uma quarta, mas nas excelente, três, mas... Excelente. E na verdade, Guilherme, essa é uma questão que as pessoas se perdem um pouco porque elas muitas vezes acreditam que estão defendendo uma verdade delas, mas elas não dominam sobre aquela verdade. Então você tem que saber sobre aquilo que você está falando. Perfeito. Quando eu falo falar a verdade, as pessoas podem ter a tentação de achar que é o que elas julgam como verdadeiro. Que é muito diferente. Que é muito diferente de meditar, contemplar, estudar, se formar e perceber aquilo e ver com clareza. A famosa prudência das virtudes cardeais é a principal das 4. Excelente. Então acho que é necessário contemplar isso. E aí, percebido, não trair a consciência e colocar o que é verdadeiro. Excepcional. E na sua visão, qual que é o maior propósito que uma pessoa deve buscar em vida? Por quê? Então, essa é uma pergunta muito interessante, né? Porque o sentido da vida, para fazer referência ao Viktor Frankl, é aquilo que só você pode realizar. Então, depende das circunstâncias das pessoas. Eu diria que o maior propósito em sentido último de uma pessoa é se reconectar com a eternidade. Para falar, então, São Tomás de Aquino fala que amar uma pessoa é desejar a eternidade daquela pessoa. Uau. É querer, portanto, salvar a própria alma. Eu não consigo enxergar um propósito maior do que encontrar a eternidade. Então, somando os dois, uma pessoa tem que procurar na vida dela o que é o dever dela, é aquilo que só ela pode fazer nas circunstâncias que ela está. O que só eu posso realizar nesse contexto. E entendendo o que só ela pode realizar, buscar a partir daquilo, oferecer esse trabalho, esse sacrifício, esse dever, esse chamado, essa vocação. Para uma trajetória de vida que busca o eterno e não o perecível. Porque quando a gente fala do eterno, o contrário é aquilo que se esvai, né? Que é você pegar areia fina nas mãos. Você pode trabalhar muito, ficar pegando assim muito, mas não tem permanência, né? Tudo efêmero. Então, nesse sentido, é buscar o eterno. Qual que é o seu maior medo e a sua maior virtude? Interessante. O medo em relação a qualquer coisa? Na vida, no aspecto geral. Acho que o maior medo Essa é uma pergunta interessante. Meu maior medo seria não conseguir
cumprir a minha vocação, realizar o meu dever, realizar o meu chamado. Acho que esse seria um medo que eu teria. Se atrair a missão que me foi dada. Acho que esse que é o maior receio. Até pensei, claro, o Brasil colapsar, outras coisas são bem razoáveis, mas eu acho que o que está nas minhas mãos é cumprir a minha missão, né? Então o que está no seu controle. O que está no meu controle é isso. E a minha maior virtude, olha, eu ao longo dos anos eu creio ter perseverado muito nessa busca intelectual, nessa busca da verdade. Face a adversidades, dificuldades na empresa, dificuldades na família, dificuldades pessoais, vícios ou o que quer que apareça no caminho, eu creio que perseverar na busca da verdade é o que mais me orgulho na minha vida de ter. Eu creio que as melhores coisas que eu tenho na minha vida foram conquistadas pela perseverança em estudar e encontrar o que é verdadeiro. Excelente. Isso que te trouxe até aqui. Com certeza isso me trouxe praticamente tudo que eu tenho, né? Acho que nada. Todas as coisas vêm disso. Sensacional. Se você pudesse elencar 3 atitudes, 3 comportamentos que uma pessoa deveria adotar para a vida, para ter uma vida com mais sentido, mais produtiva e mais próspera, o que seria? Sim, 1 hora de exercício físico todo dia. Falei de jiu-jitsu, que eu sou entusiasta, mas não só. 1 hora de exercício físico, acho que é fundamental. Musculação, cardio, todas essas coisas são ótimas. O quanto isso contribui para a vida no aspecto geral? Nossa, gigante, tudo. Disposição melhor, maior capacidade de lidar com dificuldades. O seu corpo tem que estar em ordem para conseguir fazer todas as outras coisas. Eu acho que esse é um hábito fundamental. Sensacional. 1 hora de leitura todos os dias. Conseguir colocar 1 hora de leitura é monstruoso. Leituras profissionais, grandes livros. Nossa, Filosofia do Zero, o que mais tem? A bibliografia, para quem for procurar. Não faltam grandes obras para ler. 10 Consequências de Richard Weaver, belo livro. Então eu falei do argumento metafísico presente de Deus, tem Refutando o Neoteísmo do Edward Feser, é um belo livro. Enfim, tem vários livros incríveis. Então 1 hora de leitura. E para quem não tem muita prática com leitura e às vezes até traz aquela narrativa, eu tenho dificuldade de ler, o que você indica? Tem muitos níveis, assim, por exemplo, literatura, O Senhor dos Anéis é super introdutório, é divino. Orgulho e Preconceito para as Mulheres é sempre fantástico. Tem um livro para as mulheres também chamado Despertar na Senhorita Prim, que é um belo livro. Então, alguns clássicos da literatura. Do Platão, A Apologia de Sócrates é um livro muito simples. A Vida do Plutarco, do César e do Alexandre, é um livro muito simples. O próprio 10 Consequências é um livro introdutório, embora vai ser um livro desafiador para muitas pessoas. Um livro de história, a História da Igreja, do Daniel Hops, ROPS, é um dos melhores livros que já foram escritos. Porque ele não é só uma história da igreja, ele não é uma história eclesial exatamente, mas ele é uma espécie de história do Ocidente. E ele é um autor da Academia Francesa, como é o século XX, que era muito profundo, mas que ao mesmo tempo se preocupava em escrever no formato meio romance. Então, uma coisa... você está lendo um autor que é obcecado por fontes históricas e que está escrevendo de uma maneira meio romance. Então, é um baita livro. Então, enfim, tem várias opções de livros que acho que o cara nunca leu antes, mas vai conseguir trilhar relativamente bem. Legal. Senhor dos Anéis, por exemplo, eu recomendo muito para jovens, para pessoas que estão começando a vida de leitura agora. Minha filha mais velha gosta. Exatamente. É um baita livro de iniciação na leitura. Abolição do Homem, de C.S. Lewis, é um belo livro. E aí, fora 1 hora de leitura, 1 hora de meditação, oração por dia seria incrível. Então eu falei Caminho, que é um livro de meditação, Confissões de Santo Agostinho, um livro para o cara meditar, sei lá, simplesmente entrar no modo de jejum, contemplar a própria vida, começar a fazer um exame das coisas que estão dando certo na vida, das coisas que estão dando errado. Se questionar. Se o cara começar
a fazer isso enquanto ele caminha, enquanto ele passa num trajeto. Então, 1 hora de vida espiritual, 1 hora de vida intelectual e 1 hora de vida de exercício, e o resto do tempo inteiro dedicado a trabalho e família, não tem como não dar certo. Esse é o caminho. Eu até falo nas lives, né, que eu desafio as pessoas, né, para colocar essas 3 horas na vida delas e dedicar o resto do tempo a trabalho e família, o sono e o resto do tempo a isso. E se a vida delas não melhorar drasticamente, a pessoa aplicar isso por 3 meses, e a vida da pessoa não melhorar drasticamente, ela pode vir falar comigo e eu paro de falar isso na internet. Em geral, a primeira pessoa que falar, eu fiz 3 meses certinho, mostrar que ela fez 3 meses certinho, fazendo certinho por 3 meses e falar, minha vida não melhorou, eu paro de falar. Muito Obviamente bom. nunca apareceu não, a pessoa só aparece o contrário. Aparecem legiões de pessoas falando, Guilherme, eu fiz o que você falou. E as coisas mudaram. Eu acho que outra sugestão, por exemplo, tem as palestras bíblicas do Peterson e tem a própria Bíblia para essa 1 hora de meditação. Já que a gente está no clima do Peterson, é super legal fazer as duas coisas em conjunto, né? Perfeito. E mesmo quem não domina o idioma inglês, consegue colocar legenda ali e acompanhar. Tem. Eu acho que tem muito material dele legendado hoje, né? Acho que até dublado tem algumas coisas. Dublado, eu acho que enfim, é um autor muito conhecido. Muito conhecido, agora está muito em evidência, né? Sabe o que eu percebo, Guilherme? Eu até te perguntei, falei sobre isso, seguindo essa vertente, mas legal, uma das perguntas que eu sempre faço nos programas aqui no final é indicação de livro e filme. Mas eu percebo que tem muitas pessoas que não colocam determinadas práticas na vida porque elas ficam olhando para o ponto final. Poxa, eu não começo a ler um livro porque eu acredito que eu preciso ler um livro inteiro numa sentada na poltrona. Não. Eu acho que é ler todo dia, no mesmo horário. Falei 1 hora, começa com meia hora. Começa com uma página que seja, né? Olha, se você lê 10 páginas por dia, no final de uma semana você lê 70 páginas. É bastante coisa. Se você lê 20, é 140. É um pequeno livro toda semana. Então, e ler um pequeno livro toda semana, você já está na frente já está na frente de todo mundo. Está na frente da média brutal das pessoas. Aí a gente vai para exercício físico, mesma coisa. Cara, começa dando uma volta no quarteirão. Uma hora de exercício físico total e gradual. 1 hora de exercício físico, você é um semi-atleta. As pessoas não... eu falo isso como uma coisa assim, parece tola, assim, mas você é praticamente um semi-atleta. É um negócio surreal. Surreal. O esforço necessário para você estar muito acima da média em poucas atividades não é tão grande quanto as pessoas imaginam. Exato. É mais a estabilidade e a frequência. É mais ser todo dia do que qualquer outra coisa. Muito bom, cara. Eu costumo dizer, Guilherme, que hoje em dia, na sociedade atual, se nós fizermos o básico, nós já estamos na frente de muitas pessoas. Porque as pessoas não fazem nem o básico, cara. Claro que não. Não fazem nem todo mundo comum. Perdido. As pessoas estão confusas porque a formação foi ruim. Esse negócio da ideologia e de ser mimado em casa, isso é a realidade completa. E agora tem predisposição a redes sociais, tem toda uma dinâmica que está criando uma crise social em cadeia, né? Agora, o belo é que são coisas muito simples que a gente está falando, que colocadas em prática, a vida do cara já vai começar a decolar. E pegando o terceiro ponto, meditação. Tem muita gente que olha para a meditação como algo complexo, às vezes algo até místico. E quando a gente fala de meditação, é justamente da forma com que você trouxe. É uma oração, é um autoquestionamento, é uma reflexão. É isso, né? É um exame de consciência. Confissões, que eu citei, uma aula de meditação. Se o cara lê Confissões, ele vai entender exatamente o que eu estou falando. Excepcional. Você está lendo os melhores livros da história do Ocidente e você está entendendo tudo que eu estou falando escrito pelo cara, entendeu? Exato. Eu leria Agostinho e falaria, bom, Guilherme, não consigo entender nada que você está falando de meditação. Cara, lê Agostinho, ele vai te explicar tudo. E fica tranquilo, ele veio de uma vida mais zoada que a sua, entendeu? Ele já veio de uma vida ou tão quanto, ou pelo menos que você consideraria como comumente zoada, entendeu? O cara tem as mesmas dificuldades que você tem. Perfeito. Que todos nós temos, que o ser humano é assim. Quer dizer, eu tenho zero moralismo, eu não estou nessa vibe. A minha preocupação é que as pessoas melhorem. Eu estou muito preocupado com coisas que são produtivas e não estéreis. Muito bom. Mas
Mas é isso, acho que esse é o caminho. Você falou um filme, O Homem que Não Vendeu Sua Alma, Oscar de melhor filme nos anos 60. O Homem que Não Vendeu Sua O Homem que Não Alma. Vendeu Sua Alma, a história do Thomas More. Filme intelectual, tá? Que nesse programa Blockbuster não vai encontrar nesse filme, mas é um baita livro. Outro sobre o sentido da vida é A Felicidade Não Se Compra, um dos maiores clássicos da história do cinema. Vai ser o primeiro filme preto e branco que muita gente viu, que ela vai olhar e falar, cara, esse filme é muito, muito bom. Mesmo para uma audiência moderna. Então são 2 filmes que eu colocaria como indicação. Sensacional. Guilherme, foi um prazer conversar contigo. Eu tenho Alegria certeza minha. que todos que aqui assistiram tiveram uma expansão de consciência muito grande, né? E a expansão de consciência, desde colocar em prática, nos leva à liberdade, nos leva ao progresso, prosperidade. Para a gente finalizar, quem quiser conhecer mais sobre o teu trabalho, te acha em quais redes sociais, quais canais? Instagram, Guilherme FCL Freire. FCL Freire. Isso. YouTube, Guilherme Freire. Tá. E para acessar os seus programas, tanto em busca da verdade como o Filosofia do Zero? Filosofia do Zero é filosofiadozero.com.br. Só entrar lá no site que já vai ter tudo lá. Filosofia do Zero já tem uma aula para cada um dos livros de Platão, Aristóteles. O negócio tem muito material, curso de arte, curso de virtudes, tá tudo. É uma área de membros todo ali. o meu principal conteúdo tá organizado no Filosofia do Zero. E o Em Busca da Verdade é invitation only. Então, quem é empresário quer entrar no Em Busca da Verdade é invitation only. Mas dá para entrar lá no Instagram EBV_oficial, mandar uma mensagem e rezar para que, que o Gustavo que está lá vai dar uma olhada e tal. Legal. Pode falar até que assistiu aqui no Gamecast e tal, e a gente vai dar uma olhada. Mas normalmente um membro do Em Busca da Verdade convida os outros membros. Então, não é um programa aberto. Okay. Mas a gente tem lá a página no Instagram que recebe mensagem do pessoal. Então, Invitation Only é convite, né? Um membro precisa convidar outra pessoa para estar entrando e precisa passar por um crivo ali, por uma entrevista, né? Sim, sim. Muito bom. Foi um prazer conversar contigo. E você, fica ligado no nosso próximo episódio e lembra de pegar o link desse episódio e compartilhar com o máximo de pessoas possíveis, porque se te ajudou, vai ajudar outras pessoas também. Aperta no like, deixa o seu comentário, que tanto eu como meu xará aqui, o Guilherme, certamente leremos e vamos gostar bastante de ler o teu comentário, tá bom? Escreve o que você aprendeu, que isso é o mais importante de tudo. Até o nosso próximo episódio. Valeu!